E aí, gente, boa noite, beleza? Estamos aqui hoje para falar de pensamento criativo. Para você que começou a acompanhar a página agora, Pinheiro Consultoria Financeira, meu nome é Jorge Luiz, eu sou consultor financeiro, sou gerente de qualidade numa empresa de engenharia de telecomunicações e venho empreendendo nessa área para falar a respeito de gestão financeira. E hoje conto com a presença ilustre aqui de uma convidada, que é a Ana Bilatti, que entrou aqui na live agora. E convidei ela aqui hoje para falar a respeito desse assunto, que é em época de pandemia, onde tanta gente teve que se imergir nas redes sociais, nas tecnologias, nas lives. Eu acho que é fundamental a gente falar a respeito desse assunto, pensamento criativo. Então, hoje eu estou trazendo uma pessoa aqui, né, que ela é designer, vai falar um pouquinho mais a respeito do trabalho dela, só esperando ela entrar. Para você que ainda não sabe a respeito desse movimento que eu estou fazendo, esse aqui é o desafio dos 20 dias, que eu teve uma pausa aí, né, não foram 20 dias porque aconteceram alguns imprevistos, mas que em breve a gente conclui. Tá me escutando bem aí, Ana? Oi, gente. E aí, tudo bem? Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Obrigado pelo convite, escutei o início da sua fala. Muito bom. Que bom que você já mostra que tem um pensamento criativo, né? Já de despertar interesse por esse assunto e propor isso para sua galera também. Muito legal. Com certeza. Estou muito feliz com quem está chegando e vamos chegando. Quem está presente já clica no aviãozinho para enviar para a galera, porque no momento que a gente está vivendo é fundamental a gente despertar o pensamento criativo, né? Fundamental é o pensamento criativo, né? Nosso, que está disponível para a gente utilizar, só basta se permitir, né? Bom, primeiramente eu sou a Ana Vitória. Quem tá aí presente não sei se me conhece, mas muito prazer, eu sou designer, como o Jorge falou. Designer, eu falo que eu sou designer artista, né? Designer com coração, estrategista com coração de artista. Então, assim, além de designer, eu me considero também muito potencial, ou seja, eu trabalho como videomaker, faço de tudo um pouco, empreendedorismo nos permite também ser de cada coisa, né? Mas o objetivo meu, assim, no meu trabalho sempre é no meu DNA ser uma pessoa criativa, ou seja, utilizar a criatividade como diferenciação. E isso é um potencial possível, como eu falei, para todos nós, né? Desde que a gente busque utilizar dentro da gente um pensamento criativo. Tudo começa pelo pensamento, né? E eu, Jorge, viu alguma coisa em mim, então eu fiquei, que legal, né? Se ele me propôs esse tema é porque ele percebeu algo que eu quero realmente transmitir. Eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre buscando transmitir através de quem a gente é, uma comunicação que externe nossos valores, né? E falando de pensamento criativo, eu acredito que o pensamento criativo, ele começa muito com uma coisa, que é o ato da gente ter coragem, e um valor que eu busco estar sempre me desafiando e me colocando a ter mais coragem, e me perguntando qual é o nível da minha coragem, né, para eu poder criar mais resistência nela e aumentar também a minha resiliência, porque quando a gente fala de coragem, não tem falar de coragem sem falar de resiliências. E isso não é uma fala só minha, isso é grandes pensadores e pesquisadores cientistas da criatividade que falam a respeito parafrasear deles, né, que é Murilo Gun, grande autoridade. Eu posso dizer que ele desperta na gente um pensamento crítico e criativo. Pensamento crítico, isso também é muito importante, porque quando a gente busca oportunidade em todas as situações que a gente vive, tudo é mato. Tipo assim, para quem é criativo, qualquer experiência é oportunidade. Então, tudo é mato nesse sentido. Né? Qualquer experiência que a gente vive, de fato, gera inputs cerebrais, ou seja, no cérebro a gente vive experiências, a gente recebe estímulos aqui, agora a gente está recebendo um estímulo, daqui a pouco a gente está recebendo um outro. E tudo isso gera inputs, que vão entrando, insights, vão entrando essas experiências no nosso cérebro, e através de cognições cerebrais a gente cria combinações. E através da experiência não só do presente momento, né, que é muito importante também a gente estar presente no momento, mas também as experiências da vida, né, das nossas histórias.
Então, uma pessoa que se considera criativa e usa isso de forma estratégica no seu negócio é uma pessoa humana que busca considerar o ser humano e as suas essências, né, a sua história, para poder se diferenciar, porque sabe que cada ser humano é único e por ter essa parte desse background, utiliza essa estratégia de se diferenciar como marca e encontrar também uma forma de se conectar com o diferencial que o outro tem, né, na história dele, da vida dele. Então, assim, esses inputs combinados que eu falei, eles geram essa tal criatividade. Então, se chama de combinatividade. Mais do que criatividade, eu posso dizer que o nome é combinatividade, porque se combina, né? São combinações que a gente cria e toda hora a gente está tendo ideias. Por mais que a gente, às vezes, não perceba, a gente está tendo ideias. E os grandes inovadores, né, do mercado são aquelas pessoas que estão presentes para suas ideias, ou seja, não desperdiçam elas, né? Então, por exemplo, são pessoas... Quanto mais a gente se estimula, né, no nosso ato de pensar, de ter insights, de combinar, né, nossas experiências e ver tudo oportunidade como uma oportunidade no sentido de encontrar melhores formas de resolver aquilo, ou buscar melhores formas de experienciar aquilo. Uma frase que eu gosto de dizer para mim e de ver é: quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Ou seja, buscar formas diferentes para estimular esses inputs cerebrais para gerar outputs, que é essa fase de saída, né? Quando sai é a realização, né? E isso é possível desde que a gente aproveite essas ideias, esses insights. Então, assim, eu recomendo, ter um caderno, sabe, de ideias. Eu falo que é uma mochila, sabe, como se fosse uma mochila de referências de vida. Não só referências aqui do Instagram, do Pinterest, do Google, mas referências de vida, né, palavras que a gente escuta, conversas, né, que a gente tem, até o caos que às vezes a gente vive, né. Principalmente nesse momento, eu vejo que é uma grande oportunidade. Todo momento é uma oportunidade criativa, mas, como eu falei, né, que se a gente olha isso, a gente está sempre aproveitando. Mas esse momento que a gente está vivendo, como um momento de caos assim, global, uma crise, né, que tudo está um pouco instável, na verdade, o que é estável nessa vida, eu acredito que é o sol, né, que nasce todos os dias, nas horas que termina. Nós, seres humanos, estamos aprendendo a nos firmar nessa estabilidade que eu ainda desconheço, mas, assim... buscando essa, né, só dando uma brincada com esse pensamento do que é realmente ser estabilidade, né? Então, se partindo desse princípio, não existe existe crise, só parando também para perceber que esse pensamento crítico ajuda a gente, não tô querendo ser uma alienada nisso tudo, não, é só para, assim, mexer com a galera, mexer com vocês, e eu mexo comigo também, pensando assim, sempre me questionando, né? Será que é assim mesmo? Tem que ser dessa forma? Então, na crise, né, se tira o R e você coloca CRI, né? Na crise, CRI. Então, são momentos propícios para a gente desenvolver, e tem técnicas, né? Tem formas, tem inclusive no mundo do negócio que chama transformar o seu negócio em um negócio criativo. Inclusive é um ROI, né? O Google já comprovou que é uma empresa altamente criativa. Tem a Hotmart, é uma empresa totalmente criativa. A gente tem muitas empresas pequenas e grandes, né? Então, assim, basta a gente colocar o ser humano no centro. E tem outras técnicas que eu posso falar ao longo da live, né? E a gente pode também perguntando, vocês também. E eu espero que vocês estejam bem, nem perguntei como é que vocês estão, porque espero que sim, se a cabeça tá cheia, né? Arruma um espaço para colocar essas ideias nela também. Peço licença para entrar. Uma coisa interessante que ela falou, né, a respeito de a pessoa ter um caderno, né, alguma coisa para ela anotando as coisas no dia a dia, porque é interessante isso que ela falou. Durante um tempo, eu achava que, por exemplo, uma coisa que eu acho que tem totalmente uma conexão com esse pensamento criativo é a inspiração, né? Durante muito tempo eu pensava que a inspiração era uma coisa aleatória. Assim, é uma coisa que simplesmente ela acontece e de vez em quando cai na cabeça de uma pessoa e ela tem inspiração. E hoje eu venho percebendo que essa inspiração, para qualquer aspecto que eu tô falando, tá? Não só do lado artístico, eu tô falando já na parte de negócio também. A inspiração, ela não é aleatória, ela não é uma aleatoriedade do universo, assim. A pessoa, como ela falou, ela tem que estar olhando, tem que estar com a cabeça direcionada para buscar essa inspiração, ter um tempo para pensar, ter um tempo para poder
processar o que está acontecendo no dia a dia. E eu trouxe ela para falar a respeito desse assunto, porque aplicando, por exemplo, na vida financeira de um microempreendedor, muitos microempreendedores, empreendedores em geral, começam um negócio, começam um projeto pensando em, digamos assim, fazer uma diferença. Geralmente isso é uma coisa que move a pessoa. Eu quero fazer uma diferença aqui, eu quero fazer uma diferença ali, isso aqui me move, isso aqui me faz muito feliz, eu quero compartilhar isso com as pessoas e, claro, gerar renda, lucrar com isso também. E geralmente a pessoa, quando ela pensa nisso, ela fica com certeza muito empolgada, né, pensando nessa ideia, e ela acha que é sujeito, né, ela pode pensar que a parte financeira do negócio é sempre uma coisa burocrática, é sempre uma coisa ali maçante, uma coisa chata. E eu trouxe ela aqui para falar que a gente pode ver essa criatividade, essa inspiração em qualquer área, em qualquer coisa. E seja você um artista, seja você um bancário, seja você qualquer pessoa, tenha qualquer tipo de projeto, tem como você ser criativo e como você cativar o seu cliente, independente do que te move. Sim, com certeza. Criatividade não é coisa para artista, não. É coisa para todos, né? Todo mundo é ser humano, a gente é criativo. Só a gente olhar quando a gente era criança, né? Se a gente olhar quando a gente era criança, o que a gente pensava, como a gente sentia, o que a gente sonhava, percebe que isso tá vivo, né? Só que muitas vezes é um músculo, né? E esse músculo, às vezes, quando não é trabalhado, ele fica ali, parece que sumiu, ou que nunca existiu. E é como eu falei, cada vez mais que a gente exercita esse pensamento de ter mais experiências, viver coisas novas, de ter mais coragem para realizar as coisas, coragem para errar, principalmente. Não estou falando que a gente tem que pensar em errar, não. A gente sempre busca acertar. Isso é natural, a gente sempre busca acertar. Só que, sendo assim, tudo bem errar, se acontecer. E é essa resiliência perante o erro de buscar melhorar, buscar, perceber, escutar. E é um desafio. Eu não falo que, eu tô 100% nisso, não. Eu tô, assim, me esforço, mas tem horas que eu me percebo muito vacilando nisso aí. E aí, né? É um exercício diário, né? Então, também tem uma forma também de pedir ajuda, né? Quando a gente se bota num lugar de colaboração, né? De criar junto, de perceber o outro, né? O que o outro pensa, considerar o pensamento do outro, né? Considerar essa visão externa, porque são pontos de vista sobre uma mesma coisa, né? Quando acontece isso, as empresas que têm esse potencial criativo na sua cultura são elas que buscam no engajar seja um empreendedor, né? Um eu empreendedor, né? Eu empresa, que começa com esse olhar perante o serviço ou o produto dele, já perguntando, co-criando com o seu cliente, ele já está implantando dentro dele e dentro da cultura empresarial dele, pensando na expansão, a cultura criativa, porque ele está considerando o olhar do outro. Então, assim, as startups mais promissoras, assim, né, prósperas, são aquelas que criam, co-criando e testando, né? Não só planejando ali durante um tempo as suas ideias e, né, fica ali no plano de negócio, criando, demorando, naquela lapidação que não faz mal, mas faz mal se você não testar logo na sequência, porque o tempo está toda hora mudando. A gente vive no mundo VUCA, que é conhecido como um mundo que está sempre tendo transformações. Então, nessa ideia de cenário que a gente vive, de mundo com suas transformações e mudanças tecnológicas principalmente, nós seres humanos também estamos sempre sendo muito estimulados por novas necessidades, novos desejos. Então, a empresa que não testa logo imediatamente sua ideia para validar se essa necessidade ou essa oportunidade ou essa solução que ele está propondo para um problema real, se ela existe, se ela tem vazão, sabe, na rua, não projetar uma ideia que fica parada na prateleira, sim uma ideia que é testada. E não se frustrar, né? Porque o teste é isso, você tem que saber que o não existe, né? E o não já existe, o que você vai alcançar o sim, né? Então, partindo desse princípio de lógica, de coragem, resiliência, cocriação, né? Perguntar para o outro, a gente exercita esse músculo, seja em qualquer área, né? Em qualquer área, seja na vida, assim, no mundo dos negócios, quem se diferencia são pessoas criativas, e isso é comprovado.
Isso porque quando a gente observa no branding, como eu falei, sou designer, né, e estrategista, então o branding entra nessa parte de estratégia, que é a gestão de marcas, né, e os negócios que são genéricos são aqueles que não são lembrados. Então, assim, naturalmente não usam a estratégia de diferenciação na sua estratégia de mercado, na sua estratégia de vendas, enfim, na sua gestão, né? E como você pode saber se você tá ou não tá, né, utilizando essa forma de diferenciação no seu negócio, no seu serviço, caso você... Ou não ser você como profissional, porque a gente fala também não só de marcas empresariais, como negócio CNPJ, pessoa jurídica, mas também a gente fala de pessoas físicas, né? Nós somos marcas, né, perante a sociedade, perante quem somos, porque somos pessoas únicas. Então, partindo desse princípio, que temos nossas habilidades, né, nossas histórias, a gente pode ser lembrado pelo outro, né? Então, assim, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela sociedade no modo geral, pode ser influentes. Em tudo que a gente faz, a gente, de certa forma, a gente tem um poder de influência. Então, de certa forma, a gente se torna influenciadores. E se a gente parte desse background de que somos marcas, né, que influenciamos e temos uma imagem, então nada mais é ser marca, que você tem uma imagem e que você transmite essa imagem para o outro. Então, quando transmito essa imagem para o outro, partindo dessa consciência de que eu sou, é o que a gente fala de reputação, né, cumprimento com a palavra, enfim, tem outras formas de dizer isso. Mas se a gente pega essa visão mais business, né, essa imagem de negócios, então, assim, se eu sou uma marca, como eu vou transmitir meus valores, como eu vou transmitir quem eu sou para me diferenciar e causar, né, no outro uma memorização e uma percepção de diferencial, né, ao ponto de quando ele precisar de mim ou precisar de algo que eu ofereço ou fazer qualquer coisa, ele lembre de mim. Eu não só quando ele precisar, mas quando ele passar por uma experiência de vida, ele lembrar de mim. Pelo que eu quero, né, estrategicamente ser lembrado. Então, isso é uma forma criativa de você ser e agir, né, na mente da outra pessoa. E teve uma época quando eu comecei a me despertar para essa consciência, né, de agir nos negócios, eu comecei a pensar, nossa, que pira, né? Então eu vou ter que agir calculista, né? Eu vou ter que ficar calculando qual é a palavra que eu vou usar, qual é a imagem, como eu vou me expor. E não, sabe? Porque, na realidade, a gente está numa geração, numa era de comunicação, aqui, né, internet, que a gente busca uma comunicação mais informal. E nessa oportunidade de ser informal, né, não é mais aqueles mídias... Existe a mídia de televisão, de rádio, né? Existe, mas não é mais aquela visão, assim, de palco, né? Todo mundo pode ser alguma coisa aqui na internet. Eu acredito fortemente nisso e eu trabalho com isso, exatamente isso, que todo mundo tem uma habilidade digna de ser até vendido, né? No sentido de você conseguir monetizar com isso, trabalhar com quem ama e conseguir essa liberdade. Mas isso é um outro assunto. Então, o que eu quero falar nesse sentido é que se eu sou uma marca, não precisa ficar calculando exatamente o que eu vou fazer, ser e agir. É simplesmente usar o poder da autenticidade, que é o que mais diferencia marcas, tá? A gente tá falando de diferenciação, então, pela criatividade, é o poder de você ser você mesmo. A autenticidade é isso, tipo assim, eu percebo quem eu sou a partir do meu autoconhecimento e autossentimento. Também na teoria, nos estudos de criatividade humana, né, que dados como Murilo Gun e outros filósofos que tem também como é que é o nome? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Simon Sinek, né, que fala também do propósito, e fala também o John Maeda também. São pessoas, eu posso dizer até quase filósofos dessa geração que a gente vive, que partem dessa visão da gente se autoconhecer, ter o autoconhecimento e o auto. Então, despertar em nós o que é que a gente tem de único. E nós, nada mais é único não perante comparado ao outro. Único perante o que a gente é, naturalmente, na nossa essência. E a partir desse conhecimento, né, estratégico, já usando isso para estratégia, eu vou utilizar para me diferenciar. E aí, nos negócios, que sabe, na essência, que a gente está alcançando essa diferenciação, que branding,
é quando a gente pergunta, né, naturalmente, depois de uma prática estratégica desses diferenciais, dessa percepção de valor nosso para o outro, a gente pergunta, assim, o que eles percebem da gente. Palavras, sentimentos, o quê? E aí, todas as palavras, naquele início que eu falei, do exercício da criatividade, de se colocar a perguntar, de co-criar, você começa a receber os testes, né? Poxa, será que alcançando esse meu objetivo? E as pessoas vão dando palavras. E aí, a partir disso, você começa a perceber mais claramente quais são os seus diferenciais. Porque o primeiro do autorreferência, né? Do autoconhecimento. Depois pode partir da autoconhecimento do outro, da autopercepção do outro, que é essa. E aí que mora a marca. A marca mora nesse intervalo. A marca é aquilo que falam da gente na sala de estar quando a gente não está. Muito doido isso, né? Então, assim, a gente precisa saber usar, né? Saber usar isso ao nosso favor, né? Falando de empresa, de negócio. E o que mais que eu posso dizer? Isso que você está falando é bem interessante, porque, dando aqui um exemplo, né, para quem está buscando como aplicar isso na vida real, né? Uma coisa, tem algumas empresas, né, tem vários cases em que a gente pode identificar essa autenticidade como o ponto forte da empresa. Uma bem clássica, né, o McDonald's. Por exemplo, se você sai na rua para procurar uma hamburgueria, ou se você sai na rua para procurar um lugar onde você vai comprar um sanduíche, você vai ver muito facilmente que o nome das lojas vão ser tudo bomba alguma coisa, burger alguma coisa, todas elas têm um padrão, digamos assim. As diferenciadas não tem esse padrão, você não vê necessariamente aquele burger. Vamos falar aqui de Brasília. Quando você está querendo comer um hambúrguer, você pensa numa coisa aqui tradicional com história em Brasília, uma empresa que é muito famosa, para quem já teve algum contato aqui com o plano piloto, é o Sky's Burger. Mas o nome que fica é o Sky's. Aí tem a decoração lá, a coisa do céu e tal. Então, assim, a coisa que fica, o que marca a experiência do cliente é o nome, o Sky's. No McDonald's também, o nome McDonald's não tem nada a ver com hambúrguer. Mas todo mundo sabe, quando você fala Mac, você já lembra do McDonald's. Outra coisa também, você tá na rua, você tá procurando um hambúrguer para poder comprar. Você sabe que o McDonald's vai ter um poste com um M amarelo bem grande. Então, qualquer lugar que você olha que você vê um M amarelo, você lembra do McDonald's, lembra de hambúrguer, às vezes dá até fome. Então, é interessantíssimo esse estímulo que a empresa faz com o cliente, de quando ela pensa no assunto, já vem o McDonald's na cabeça. Isso é a marca, né? Ele utiliza... Eu vi aquele filme Fome de Poder, né? Que fala da história do McDonald's, né? E é incrível, é uma aula de como... Sky é antiga, é realmente... Voltando pro Sky, que o McDonald's é um case, assim, muito já conhecido, mas esse filme Fome de Poder é muito bom. Eles já se diferenciam mesmo, porque quando a gente fala, ele percebendo que o nicho dele de mercado é alimentação e alimentação fast food, ele já sabendo que a maioria de todas é a McDonald's, ele não foi usar as cores da McDonald's. Por mais que sejam cores que despertem na sua essência psicológica fome, vontade, desperte já a parte da comida, né? Então, eles utilizaram o azul e o amarelo. Então, assim, eles foram contra a corrente. Então, isso é uma forma de se diferenciar também. Não precisar seguir o Ctrl-C, Ctrl-V. Ser um negócio genérico, como eu falei, né? Esses que copiam, que dão certo, porque acham que o seu negócio é desse nicho, por exemplo. Eu vejo muito Instagram, só puxando aqui também para o marketing digital, que os negócios hoje, nessa quarentena, precisam se posicionar digitalmente, né? Precisam comunicar quem são, que eles vendem aqui online, é fundamental, é uma outra forma de ponto de contato com seus clientes, e saber que seus clientes estão aqui é uma oportunidade, né, de escalar. Enfim, muitas oportunidades podem surgir. E aí, quando eu vejo o Instagram de algumas empresas, né, eu vejo muito parecido, parece que eu tô vendo a mesma coisa em perfis diferentes. Tô vendo a mesma forma, a mesma linguagem, tanto visual, né, a linguagem dos estilos gráficos, os posts, das cores, mas principalmente também do conteúdo. Então, assim, o que você pode fazer, esse autodiagnóstico, né? Então, para isso eu trouxe até umas perguntas, assim, para nós, empreendedores, sempre se auto-perguntar, né? Se autodiagnosticar. Será, né? Aquela pergunta, será que eu tô certo? Mas mais voltado para o negócio, tem umas perguntas mais específicas.
para poder não ser mais um na boiada, né? Não, por exemplo, não passar no final do dia e a pessoa, o seu cliente, não ter a impressão de que não te viu, porque viu muitos parecidos, ou você já está só sendo um Ctrl-C, Ctrl-V do seu maior, né? Do maior do seu nicho, se você não for maior. Então, é muito importante ter essa autoanálise, né? Aí, para isso, eu trouxe assim, como a sua empresa pode estar sendo percebida como uma empresa genérica, ou como ela pode estar sendo percebida como uma empresa autêntica, memorável, que tem um branding, né? Que tem uma gestão de marca. E quando a gente fala uma empresa que tem branding, essa é a primeira pergunta, né? Será que eu aplico branding no meu negócio? Eu nem sei o que é isso, ou não tem problema não saber também. Mas eu não pergunto pro Google, eu não tô acompanhando as tendências de mercado. Porque, na verdade, o branding ele veio de uma época que, sem falar muitos dados, mas assim, ele vem numa fase onde vem a transição do marketing, né? Não que o marketing digital esteja ultrapassado, ele está super em altas e super relevante. Mas o branding, ele é uma atualização para você voltar para os desejos, despertar os desejos do seu cliente. Então, assim, você vai criar uma gestão estratégica da sua marca, pensando não só na venda, mas em principalmente melhorar a experiência do seu cliente ao comprar, principalmente, mas ao ter o ciclo de jornada, né? Ao ele entrar em contato com você, que são os pontos de contato, né? Ao ele ver você, você despertar o desejo nele, ele comprar, despertar confiança em quem você é, comprar de você, ter uma boa experiência de compra, ter uma boa experiência de uso, ter uma boa experiência de pós-venda. Então, o branding, ele olha todo o ciclo de pontos de contato com o cliente, com a marca. Então, quando uma empresa ela se conscientiza desse ciclo, né, dessa experiência de consumo, que a gente chama de user consumer, né? As grandes empresas têm pessoas especialistas em cada área, né? Tem especialistas de experiência do cliente, tem especialistas em experiência de consumo do cliente. E o branding é uma nuvem, uma grande nuvem, é uma grande esfera que abrange não só a experiência do cliente, né, como eu estou falando, desde a compra, o consumo e a pós-venda, né, a fidelização, para você conseguir um dia construir um legado de marca, ou seja, construir uma marca que passe, né, de pai para filho, né. Então, assim, tudo isso vem no princípio, no seu modelo de negócio. Quem é você, né, para o mundo e por que as pessoas comprariam ou compram, consomem o que você faz. É uma fala que fala de propósito, pode-se dizer esse nome, mas eu acho que o propósito é um ideal, às vezes, distante. Eu escuto alguns podcasts, mais o meu companheiro escuta muitos podcasts de empreendedores, grandes empreendedores, assim, e todos eles falam que não sabiam o seu propósito quando começou. Então, assim, isso já mostra que tudo bem, sabe? Se o propósito inicial, como você falou, o microempreendedor está começando e tem um propósito de fazer uma diferença, seja na sua vida, em ter um negócio rentável, né? A diferença para a sua família, a diferença até para a sua comunidade, quando pensa num bem social, uma diferença no mundo, quando pensa num bem mundial, sabe? Da sua ideia pode alcançar e escalar nesse ponto. É muito importante partir desse princípio de ter um diferencial, ter uma motivação. Mas muitos deles, o propósito, ele vai se moldando. São metas que a gente alcança e vai fazendo sentido à medida que se caminha, né? Caminha que o caminho se abrirá. Eu acredito que o propósito é isso, é a jornada, né? Não é um fim, é o meio, é o caminho, né? E muito, isso não só eu que estou falando, é através de um estudo que eu venho fazendo através desse ideal de ter um propósito, né? E o branding fala isso, ter um propósito, mas é isso, usando esse olhar mais tranquilo, né, de que o propósito, ele se constrói a cada conquista, a cada crescimento da empresa. Primeiramente, que a gente tem que ter uma noção de que a empresa precisa mais que sobreviver, né, ela precisa ter lucro. Então, você não é nada melhor do que eu para falar sobre isso. Então, assim, quando a pessoa tiver essa meta, já está conseguindo bater ela, já está conseguindo ter uma motivação melhor, né, para continuar e conseguir se diferenciar. Então, só voltando para a questão de criatividade, isso é importante porque quando a gente considera o branding, a gente está considerando toda essa atmosfera. É uma esfera muito grande. E aí você pode começar pequeno, um microempreendedor
que é uma pessoa sozinha com seu negócio, se ele partir do autoconhecimento, já considerando esse pensamento criativo, exercitando, né, de se perguntar, de ter esse pensamento crítico, de olhar tudo como uma oportunidade criativa, ele já consegue encontrar muitas oportunidades aí e muitos insights. Outra pergunta também que eu gosto... Oi? Uma coisa que você falou... Tranquilo, de boa. Uma coisa interessante que você falou a respeito da motivação, né? Eu me mudei recentemente para esse apartamento que eu tô morando agora, e agora eu tô aqui com um espaço mais, digamos assim, mais aberto, mais branco, assim, que eu posso fazer algumas estilizações, e que eu tava pensando em como é que eu podia me estimular, me motivar para poder trabalhar melhor, para poder, digamos assim, atender melhor os meus clientes, né? E uma coisa que vocês podem perceber em comum que você tem nos nossos fundos aqui são esses post-its, né? A importância que tem essas cores na nossa rotina. Vou compartilhar agora uma experiência minha, tá? Legal. Até então, eu nunca tinha feito isso na parede, e eu achava que isso era uma coisa muito, assim, que por ver esse tanto de papelzinho aqui, escritozinho, um monte de coisa, eu fiquei, cara, isso vai demorar tanto tempo para fazer, parece que não vai ser muito, muito útil para minha rotina. Meu irmão, isso aqui facilitou tanto a minha vida, porque eu pensava assim, cara, mas o que isso aqui tem que um aplicativo não pode me dar? Ou o que isso tem que eu não posso colocar no meu caderno? Nada. Mas é legal, é bonito, você olha, você se estimula, você tá ali, geralmente eu trabalho virado pra parede, né? Então tá ali na minha frente, eu pensando, cara, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí eu tenho uma ideia, eu poderia anotar no celular? Poderia, mas pra olhar eu ia ter que pegar o celular e ver de novo. Aí eu vou lá e anoto aquela ideia que eu tive, e aqui do lado tem uma área de lembretes e ideias, tudo, eu coloquei bem setorizado aqui. Então eu estou me estimulando, as cores têm um sentido, cada cor é um setor da minha vida que eu estou organizando. Então isso é uma coisa que é uma dica que eu dou para quem estiver pensando em como que pode usar a criatividade, esses estímulos visuais para poder se motivar, para poder melhorar a sua produtividade, tem feito muito bem para mim. Nossa, tocou num ponto muito importante, ter estímulos visuais. A gente tem que visualizar as coisas, a gente tem que fazer tudo que a gente puder para poder materializar quem nós somos, a nossa essência, para poder conseguir materializar nossas ideias, né, melhorar nosso negócio, enfim, conseguir criar algo novo, a gente tem que estar se visualizando. Por isso que eu falei da anotação, né? Você tem um exemplo clássico, que é os que são top, né? Eu coloco aqui, esses aqui, não são nem meus afazeres, são a minha missão, são a minha visão, meus valores, coleção, são coisas que eu tenho que fazer, são afazeres, mas não são assim, afazeres semanais, afazeres rápidos, são afazeres de... São mais abstratos. Não, são afazeres, não são abstratos, porque cada um tem uma prática específica, a missão é uma prática específica, a missão é outra prática específica, mas é para eu estar sempre me guiando por esses valores, por esses princípios e por essas ações no meu trabalho, né? Então, assim, é isso. A gente tem que criar uma plataforma visual que faça sentido pra gente, né? Então, o post-it tá aqui também, porque eu trabalho aqui do lado, então eu tô sempre, quando eu tô escrevendo um conteúdo, né? Ou quando eu tô buscando fazer uma negociação, eu tenho que pensar, né? Quais são meus valores inegociáveis, né? Pra poder fazer sentido pra mim, pra pessoa, pra tudo, pra poder criar essa marca, né? Na mente das pessoas, essa experiência encantadora. No fundo, a gente fala de sentimentos, né? A gente fala de conexões emocionais também. E aí, tem uma outra pergunta, eu vou dar uma resumida para poder não fritar muito a cabeça, porque eu acho que... Antes de você partir para a próxima pergunta, vou dar só também mais 2 exemplos aqui. Olha, se você tiver, dentro desse assunto que você falou a respeito da experiência do cliente, a respeito de se encantar com a experiência do cliente, dentro da gestão financeira, existe um software que muitas das empresas utilizam, que é o Conta Azul, que é um software financeiro que as pessoas usam para poder fazer fluxo de caixa, etc. Várias coisas mais técnicas que não é o caso. Só que é o seguinte, como eu falei, essa área financeira é uma área que, cara, eu vejo, porque eu conversando com as pessoas, eu vejo que isso causa muitas vezes um desinteresse nas pessoas. Pô, mas, cara, área financeira, isso não tem nada a ver comigo. Olha, se você compra, você mexe com dinheiro. Se você mexe com dinheiro, você tem uma administração financeira. Você seja consciente disso ou não,
isso está acontecendo no seu dia a dia, a gestão das suas compras, do que você faz, como você se diverte, como você tem lazer, tudo gira em torno do seu dinheiro. E esse software, Conta Azul, é muito interessante, porque digamos assim, a parte burocrática da empresa é a parte de lá e colocar no sistema, deixar tudo contabilizado. E geralmente isso é uma coisa que, na maioria das operações das empresas, é uma coisa chata. Aí o que essa empresa Conta Azul fez? Eles criaram um nome para as pessoas que atendem no suporte, porque muitas vezes a gente não tem dúvidas, né, para poder mexer na ferramenta, não sabe se pode fazer uma coisa, se pode fazer outra, entra em contato com o suporte. Os atendentes do suporte, eles se chamam de encantadores. Eles falam que eles são os encantadores dos clientes. Então ele fala, aí tipo assim, você manda uma mensagem, aí vem a mensagem automática. Oi, tudo, tipo assim, uma mensagem de boas-vindas e fala assim, já o encantador vai falar com você. Aí chega lá, uma pessoa fala, oi, tudo bem, eu sou encantador tal. Aí você entra em contato com eles te tratam muito bem. Isso é interessantíssimo para mim quando você tá falando de... Não tá conseguindo ver a Ana? Aí, se mais alguém não estiver conseguindo ver, eu tô vendo ela perfeitinho aqui. Por gentileza, vai dando esse feedback, se tiver algum problema a gente vai vendo o que a gente pode fazer. Então, nessa área do financeiro, que era uma área que era para ser chata, digamos assim, pela forma como as pessoas costumam enxergar isso, eles colocaram uma coisa bem divertida. E eles falam sempre com um tom bem pessoal, não fica uma coisa só ali engessada profissional, porque o simples ato de você fazer a gestão financeira da sua empresa já é uma coisa muito profissional. Então eles deram um toque bem humano para essa relação. Uma outra coisa um outro aspecto que também está relacionado com isso é a Nubank. Se você tem conta no Nubank e você precisou resolver qualquer tipo de problema na Nubank, você provavelmente vai concordar comigo que eles têm um relacionamento com o cliente incrível. Teve uma vez que eu tive uma dor de cabeça com passagem aérea, comprei umas passagens e tive que cancelar para poder comprar outra. E, geralmente isso é um assunto que dá muita dor de cabeça. Quando eu liguei lá para... Vixe Maria, travou, voltou. Quando eu liguei lá para Nubank para poder resolver esse problema, caraca, meu irmão, que tratamento bom que eu tive, todo mundo me tratando pelo meu nome, ninguém me chamando de, olha senhor, tudo bem senhor, como está senhor? Tipo, ninguém falava assim comigo, era, e aí Jorge, beleza, tal coisa? Cara, eu acho que você vai ficar mais tranquilo se você resolver esse problema dessa forma, e você vai poder ter um sono melhor. As pessoas falando isso a respeito da minha fatura do cartão de crédito. Então, são dicas que eu dou, assim, para você falar com a pessoa. É importante, né, ter o profissionalismo, ter a ética, tudo, mas você não precisa ser assim 100% do tempo e fazer com que aquilo seja chato pro seu cliente. Tem que ser uma coisa divertida, tem que ser uma coisa que estimule, né? Essa experiência, né? Quebrar o gelo, né? Com certeza. É muito importante conhecer no cliente, né? Eles são incríveis, o Banking é um ótimo exemplo. Eu não conhecia a Conta Azul, me interessei só pelo seu feedback, tá vendo? Eles tiveram, olha só, eles conseguiram fazer com que você fizesse um merchan deles. De graça, né? De graça. Não é isso, né? A gente pode fazer isso também pela nossa empresa, pelo nosso serviço, pela gente também como pessoa, né? O Jorge é uma pessoa, fala, Ana Vitória é uma pessoa super legal, ela é uma pessoa amiga, de confiança. Então, o que eu posso fazer para poder, né, proporcionar esse merchan de mim mesma, né? Essa coisa da reputação, né? Ter uma reputação, cuidar dela, né? E aí, outra coisa que a gente pode fazer também para poder pensar em se diferenciar, o Jorge deu exemplos clássicos muito bons, inclusive, para poder ter essa coisa da criatividade, porque é aí que mora, né? Essa coisa do diferente, né? Fazer algo melhor, inovar, né? De como, né? Aquele 5W 2H, né? Como, porquê, como, o que, né? Então, assim, ter esse pensamento criativo constante de como você pode inovar. E outra forma também é você usa e fala, você repete muito o que o outro fala, no sentido, a pessoa do seu mesmo mercado, como a gente deu o exemplo do McDonald's e do Skies, né? Eles são exemplos clássicos de que o Skies, ele tá usando a linguagem dele, né? Então, no seu negócio, você tá só republicando, no sentido só Ctrl+C, Ctrl+V do que você escuta ou você escuta e não faz. Então, assim, partindo do princípio de ser a essência autêntica e principalmente ser verdadeiro. A gente buscar sempre ter a verdade como base, né? Então, assim, cara, eu tô falando aqui, eu tô buscando ser eu. Então,
voltando para aquelas práticas do pensamento criativo, é de que quando a gente sabe quem a gente é e faz o que a gente é e fala o que a gente é e pratica. E isso faz com que a gente seja lembrado até pelas nossas vulnerabilidades, ou seja, uma empresa que comete um erro, que somos seres humanos, empresas operando por seres humanos ainda, né? E aqueles que tiverem essa skill, né, que é a criatividade como base no DNA, a gente não vai ser substituído por robôs, porque são habilidades altamente emocionais. Então, assim, por esse motivo, somos humanos sujeitos a errar, né? Então, sabendo que a criatividade é ter coragem, e coragem é errar, é agir mesmo com medo do erro, né? Então, no sentido de que tá tudo bem se acontecer, se o sujeito acontecer, é mostrar que errou e reconhecer isso. E várias empresas que se mostraram, se prontificaram perante a essas situações, elas conseguiram cativar ainda mais, porque a gente se conecta muito com a vulnerabilidade. Isso é para empresas, mas também para pessoas, né? E isso também são para imperfeições, digamos assim. Por exemplo, se a gente quer comunicar que na internet, usar a nossa ideia, né? Tem uma ideia de negócio, eu vou testar, né? Vou ver se isso tem vazão de mercado. Então, eu vou começar a compartilhar aqui na internet mesmo e ver qual vai ser o engajamento disso com as pessoas que me seguem, pensando primeiro nos meus amigos, na minha família e tal. E aí eu sei que eu tenho muitas dificuldades ainda em criar, eu tenho muitas dificuldades ainda em expor, em materializar, em comunicar quem eu sou. Tá, visualmente, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de criar um vídeo, às vezes tem uma dificuldade de criar um post, que a gente está falando de uma plataforma altamente visual, que é o Instagram, mas a gente tem a possibilidade de gravar vídeos, que é só clicar um botão e falar. Se a pessoa se coloca no lugar de, poxa, galera, eu não sou, eu tô começando aqui, eu quero começar a falar, então assim, ela coloca uma dificuldade que ela ainda tem e mostra essa dificuldade pro próximo, a gente se conecta, tipo, caraca, não, fala aí, eu quero escutar. Então a empresa, partindo desse princípio humano, a gente consegue se diferenciar também, se destacar, ser lembrado. E outra forma também da gente conseguir se destacar, né, por esse pensamento criativo, é criar comunidades. O que é isso, né? É partindo daquele princípio de pedir ajuda e co-criar com o cliente. Partindo disso, você está compartilhando um insight ou estar abrindo a porta para escutar o outro. E aí, as pessoas gostam de participar, a gente gosta de se sentir importante. E quando a gente coloca o cliente nesse lugar de importância, né? E quando a gente coloca as pessoas nesse lugar de importância, de caramba, você é importante para mim, eu quero saber o que você pensa, eu quero compartilhar isso com você, eu quero que você compartilhe comigo também seus pensamentos. Então a gente começa a criar comunidades. E isso é o grande, eu vejo o grande, eu não tenho palavras para descrever isso, porque agora as marcas, elas estão fazendo isso e descobrindo o potencial disso, de criação de comunidade, de grupo. Por que isso? Porque até a venda fica mais fácil. Quando você converte amigos, cria amigos, comunidade é isso, é criar uma tribo de pessoas que pensam parecido com você. Então, quando você... E a gente tem um gatilho mental de querer estar perto de bando. A gente seres humanos, a gente gosta de se sentir incluído. Então, a gente gosta de também... Pode reparar, você vai numa rua, você vê um restaurante cheio e um restaurante totalmente vazio, você fica mais inclinado a ir para o restaurante cheio. A gente tem essa coisa de busca, né? A gente busca por isso. Então, se a gente busca criar comunidades, ou seja, como fazer isso? Eu falo criar grupos, criar hashtags, iniciar diálogos, ter paciência, porque não é fácil criar relacionamento, é que nem construir. Quando eu comecei um namoro com meu marido, foi devagar, foram 3 anos namorando para até chegar no casamento e a gente está ainda no início. Então, assim, é lento o processo de longitude de uma criação de relacionamento. Então tem que ter muita paciência, tem que ter muita entrega. Porque eu vou me relacionar com quem me entrega valor, né? Com quem me passa algo de transformador. Então o que eu estou fazendo para gerar valor para as pessoas com qual eu quero que se unam comigo nesse propósito, ou nessa minha ideia, né? Deixando isso mais fácil. Criando conteúdo, né? Colocando aqui na internet. É uma forma muito maravilhosa de a gente se conectar com pessoas de diversos lugares do mundo. Eu acredito muito nisso, assim, eu sou fã de carteirinha
das redes sociais. Até busco me controlar, né? Hoje eu tô com a mais autocontrole. Já tive muito tempo mais conectada, não só aqui no presente, mas a mente, né? Não parava de pensar, né? Então a gente está aprendendo a serenar a mente, saber a hora de me conectar com a comunidade. Mas é isso, a gente criar a comunidade de uma forma de expandir esses valores, né? Pessoas que pensam com os mesmos valores. Quer falar? Sim, te fazer uma pergunta, na verdade, que daqui a pouquinho a gente já vai ter que encerrar a live. Então, para os microempreendedores, para as pessoas que estão querendo colocar projetos no papel, qual que é uma dica que você dá para essa pessoa, na prática, desenvolver o pensamento criativo dela? Dicas simples, assim. Faça. Não pensa muito. Não planeja demais. Não fica horas desenhando, ensaiando, não. Testa, vai, pergunta, coloca a cara, faz. É muito assim, clichê isso, né? Vai lá e faz, mas é. Claro, tem pessoas que têm uma timidez, que têm uma certa exigência de um refino, né? De uma coisa mais curada, de passar isso. Muito bom, muito bom. Ter esse cuidado de transmitir as ideias, ter essa cautela. É muito importante ter uma cautela, eu não tô falando pra dar doido e vai, não. Mas eu tô falando da importância de você. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Uma menina, vamos contar uma historinha aqui. Joana tem uma grande ideia, um projeto, e ela tem um mês para realizar. Então, primeiro ensinamento, ela colocou uma data. Ela tem um mês para realizar. E aí tem dois cenários. O cenário A, Joana terminou o seu projeto dentro de um mês. Então, no último dia, no dia que ela marcou, ela concluiu. Perfeito. Ela cumpriu o contrato que ela mesma colocou. Colocou uma data. Cenário B, Joana concluiu a ideia dela em 10 dias, não estava perfeita, lapidada, como ela sempre sonhou, mas ela terminou em 10 dias e testou. Qual é o melhor cenário, o A ou o B? Para mim o B, né? Porque você sobra tempo para você conseguir reconsertar e se aprimorando e entregar uma entrega boa no final do período. Exatamente, é isso. Isso não é uma coisa da minha cabeça, isso está no livro Startup Enxuta, do Eric. Não tá aqui o livro, mas procurei, Startup Enxuta. Então é isso. As startups... Inclusive, essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer para poder encerrar a live. Quais são as suas indicações de livro, página, para as pessoas seguirem? Se é hora das pessoas fazerem as anotações aí. As suas indicações, livro para ela poder ler, para falar sobre isso, etc. Legal. Eu gosto muito desse livro Startup Enxuta, como eu falei, ele fala do poder da gente testar nossas ideias, então assim, a gente tem que botar uma data e testar para poder estar sempre lapidando, porque a criatividade é a gente esforçar, combinar, não é uma ideia, é combinar várias ideias. Quanto mais ideia você tem combinada e testada, mais chance de você conseguir acertar nessas ideias. Isso para qualquer coisa, não só para negócio. As empresas altamente eficazes e não só eficientes, mas altamente eficazes na criatividade, são aquelas que investem tempo para a geração de alternativas de ideias, ou seja, brainstorm, chuva de ideias, para poder colocar em post-it, e você pode tirar e combinar e ir para campo. Design Thinking eu gosto muito, é um livro... Tá cortando? Que pena! Design Thinking, vou falar mais devagar, porque eu também falo muito rápido, às vezes a internet não consegue acompanhar. Design Thinking, Tim Brown, tá? O pai do Design Thinking. Eu gosto muito de Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Que eu falo também, que fala de propósito, né? Então, essa coisa do autoconhecimento que eu falei desde o início. Que mais? Deixa eu ver. Eu tenho aqui alguns livros que falam sobre design, mas eu não sei se as pessoas têm interesse sobre design, mas se vocês quiserem, eu posso dizer que o design ele é uma ferramenta altamente eficaz para poder auxiliar na comunicação. E comunicação, criatividade, no ano de 2019, foi elencada pela LinkedIn, a rede social LinkedIn, uma primeira habilidade promissora para todas as pessoas, todas. E esse ano foi falado sobre a comunicação, que é uma habilidade que a gente aprende, a gente aprendeu a falar, né? Então, assim, e o design ele é uma ponte, né, de união.
né, ele pega a criatividade e tem as ferramentas do design, do branding, e para encurtar essa ponte e fazer melhores comunicações, ou seja, transmitir a nossa mensagem, das nossas ideias, poder ser entendida e cativar as pessoas, né? Melhorar essa experiência. Então, eu acredito que o design é uma ótima forma da gente aprender a estudar design. Inclusive, pensamento do design é um pensamento altamente criativo. Isso não sou eu que estou falando por ser design, não. A gente falando do design thinking, né? Que é uma metodologia, uma abordagem de criação utilizada nas startups, empresas, empreendedores, escolas, poder gerar ideias e soluções centradas no ser humano. A gente coloca o homem no meio, no centro. Por quê? A gente cria formas para poder conseguir criar soluções melhores para o mundo. Então, eu posso recomendar esses 3 livros, né? Leiam Design Thinking ou pesquisam, entram no meu perfil para aprender sobre design thinking, comunicação, como você pode melhorar a comunicação da sua marca, do seu negócio, das suas ideias. E Murilo Gun, como eu falei, John Maeda, quem mais? Rafa Capai, uma pessoa incrível também que fala da espaçonave, que ela é uma mentora para empreendedores também. Quem mais? É isso, né? Tá bom. Tem muita. Já é uma boa indicação já. Por gentileza, isso que eu ia falar, faz um nuggetzinho lá no Instagram, por gentileza, com as indicações, que aí as pessoas podem. Inclusive, aproveitando esse encerramento, já faz também seu merchan, né, para as pessoas te seguirem lá na sua página, para poder ficar por dentro desses conteúdos. Legal. Eu fiz um pouco, né? Então, assim, eu sou designer com coração de artista, né? Mas meu pensamento busca ser sempre estrategista. Então, estou buscando encontrar formas para poder transformar seguidores em clientes. Então, assim, para auxiliar as marcas, os negócios a comunicarem suas ideias aqui na internet, darem cor, forma e voz, né, a elas através do design, através do branding. Eu busco simplificar, né? No sentido de trazer os conceitos que aparentemente são complexos, para educar o nosso pensamento e o nosso visual, para poder ter mais facilidade de materializar nossas ideias, de dar voz a elas, de dar forma a elas, de dar cor. Então, podendo saber utilizar as cores, sabendo utilizar as formas, que é conhecido também como Gestalt. Então, em vez de ficar falando de Gestalt, vamos aprender a utilizar as formas, saber quais sentimentos elas passam. Os símbolos, né? Como a gente utiliza os símbolos, as luzes, né? Para gravar um bom vídeo. Enfim, eu dou ferramentas e dicas práticas de design para você comunicar o que você quiser, né? Principalmente os negócios que estão querendo sobreviver e crescer, né? E se tornar uma marca memorável e forte na mente das pessoas. Então me sigam lá, que é muito conteúdo gratuito. No YouTube também, que vai ter live pelo YouTube ensinando como faz conteúdos, né? Para poder entregar valor, criar comunidade toda semana. Todo final de semana. Legal. Né? Muito bom. Então é isso, gente. Vocês que estão interessados em, digamos assim, continuar nesse caminho de desenvolver o pensamento criativo e como aplicar isso no seu negócio, a Anabelate está aí para poder atender as suas demandas e, como ela falou, com muito conteúdo gratuito. Isso tem o seu preço, tem o seu valor. Para você que é seguidor da Anabelate, que ainda não me conhece, meu nome é Jorge Luiz, sou consultor financeiro, trabalho também como gerente de qualidade numa empresa de engenharia de telecomunicações, SM Engenharia. Eu estou empreendendo nessa área de consultoria financeira para poder auxiliar os microempreendedores, os profissionais liberais, a estruturar a sua vida financeira, a vida do seu negócio e começar a pensar na vida financeira do seu negócio como o coração do negócio que ele é. A minha maneira de ver, o financeiro é o coração do negócio. Ninguém cria uma empresa sem pensar em dinheiro, além de outras coisas, com certeza. Então, se você está precisando de algum auxílio, conhece alguém que está precisando, entre em contato comigo. E se você simplesmente tem interesse nesse assunto ou quer aprender mais, eu também estou seguindo essa linha do conteúdo gratuito, então estou postando aqui essas lives. No meu canal do YouTube estou deixando todas elas disponíveis. Então, se você quer aprender de forma gratuita, quer se imergir nesse conteúdo de empreendedorismo, tem as lives que eu estou fazendo sozinho, tem as lives que eu estou trazendo convidados também. Então, recomendo seguir lá a página, Pinheiro Consultoria Financeira, o canal do YouTube. Se você quiser mais os meus contatos, lá na minha bio do Instagram tem meu Linktree, que tem todos os meus acessos, né, das minhas redes sociais. Então, fique à vontade para ir lá e conferir meu site, canal do YouTube, página no Facebook.
Bem lembrado, eu também tenho um link que tem grupo do Telegram, canal do Telegram, tem canal do YouTube. Eu esqueci de fazer um merchan muito especial. Acabamos de concluir o desafio de 15 dias, sim, é possível, e aí ao longo do desafio eu decidi abrir 4 vagas para uma consultoria de design e comunicação para rede social, ou seja, com altíssimo desconto, ou seja, eu não estou cobrando o valor que eu cobro normalmente no estúdio Belati, que é onde eu trabalho, e, enfim, muitas oportunidades ali prontinhas para quem quer já testar, botar a voz do mundo. Então, só ir lá no meu perfil, clicar no link, perceber um pouquinho o que é a proposta dessa consultoria. Legal, recomendo, viu, gente? Vocês que estão querendo aí, ótima oportunidade. Então é isso, quero ser grato aqui à presença da Ana Belati, deu muito conteúdo aí de qualidade pra gente, com várias ideias. Se você seguir o conselho de pegar seu caderninho e ir anotando, tenho certeza que durante a live foi possível conseguir alguns insights para você ter ideias para aplicar no seu negócio. E é isso, viu? Grato pela sua presença. Fiquem ligados nas nossas páginas, a gente está buscando produzir conteúdo de qualidade, com esse colaborativismo, né? Todo mundo junto nesse propósito. Você está concluindo o seu desafio de 15 dias, eu ainda estou também no caminho para concluir um dos 20 dias. Concluiu, né? Pois é. Tem essa live, amanhã tem a com o Lula. Inclusive, importante lembrar, amanhã eu vou fazer uma live com o Lula, que é o dono da Estação Solar. Ele está contando como que foi essa trajetória até conseguir montar esse negócio. Para você que não conhece, é uma grande fábrica de fruta desidratada aqui lá de Pirenópolis, mas que exporta para o Brasil todo. E quinta-feira tem uma live com a Olivia Paranaíba para falar a respeito de posicionamento no mercado. Então é conteúdo de qualidade, tá? Posso garantir. Isso aí, gente. Conto com vocês. Até a próxima. Grato pela presença de vocês e é isso. Grande abraço. Tchau, tchau. Grato, pessoal. Um beijo para todos que eu vi aqui.